Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de setembro de 2025. Brian Johnson propõe religião para alinhar e culto ao corpo. Parte 1. Brian Johnson é um influenciador multimilionário conhecido por seus investimentos em longevidade. Agora, anunciou a fundação de uma nova religião, batizada de Não Morra, ou Don't Die. Ele pretende redefinir a relação humana com o próprio corpo e alinhar, não os chakras, que isso é coisa antiga, mas a inteligência artificial com a preservação da existência humana. Johnson já investiu milhões em exames e rotinas de vida projetadas para reverter, não apenas retardar, reverter, o envelhecimento. Ele acredita, ou vende bem a crença, que a estrutura de uma religião é a forma mais eficaz para organizar os esforços humanos em um cenário como esse. Ele argumenta, sem muita cerimônia, que só a adesão religiosa tem peso ou poder para lidar com os desafios impostos pela IA. Então, vamos nos tornar cristãos, budistas ou muçulmanos? Vamos encarar a missão da Não Morra e garantir a sobrevivência corporal da espécie. Caso você tenha curiosidade, há um documentário, Netflix, sobre sua, digamos, jornada espiritual, chamado O Homem que Quer Viver para Sempre. Por sua conta e risco, leitor. A divindade do corpo e o que tem aí que ver com isso. A filosofia básica da religião Não Morra propõe o seguinte: o corpo é Deus, originalíssimo, não? Ninguém nunca propôs um negócio parecido. Em vez de rezar ou adorar uma divindade externa, a fé tem que concentrar na veneração e no cuidado extremo com o próprio organismo. Como todo bilionário excêntrico, Johnson tem seguidores. Grupos de 8 a 12 pessoas que se reúnem semanalmente, inspirados em modelos como os Alcoólicos Anônimos. Nessas reuniões, existe um ritual de abertura e até um mantra, e os fiéis são encorajados a se desculpar com o corpo, por algo que fizeram, e que causou danos a si mesmos. Sim, é isso aí. De repente, como tudo nessa vida tem que ter inteligência artificial, ela também desempenha um papel fundamental na nova doutrina. Johnson propõe que a IA será onipresente, e, ao invés de ser temida, deve ser impregnada com valores que priorizem a não morte de humanos, da própria IA ou do planeta. Ele prega que, ao fornecer grandes volumes de dados sobre seu próprio corpo a um algoritmo e alimentá-lo com atualizações científicas, a IA poderia tomar decisões de saúde superiores às de um médico ou da própria mente humana. Assim, ele próprio se entregou a um algoritmo, permitindo que ditasse sua rotina de alimentação, sono e exercícios. A meta é que Não Morra se torne a ideologia mais influente do mundo nos próximos 18 meses, oferecendo uma abordagem inclusiva que, segundo Jessica Angelou, pode até coexistir com outras crenças, como o cristianismo ou o islamismo. Convenhamos, antes prevenir do que remediar. Vai que Deus não usa ChatGPT. Na Revista Espírita de abril de 1862, Allan Kardec afirma que toda religião repousa necessariamente sobre a vida futura e todos os dogmas convergem forçosamente para esse fim único. É visando atingir esse fim que eles são praticados, e a fé nos dogmas está na razão direta da eficácia que se lhes atribui para alcançá-lo. A teoria da vida futura é, pois, a pedra angular de toda doutrina religiosa. Se essa teoria pecar pela base, se abrir brecha a sérias objeções, se ela se contradiz, se for demonstrada a impossibilidade de certas partes, tudo se esboroa. Para começar surge a dúvida. A esta sucede a negação absoluta e os dogmas são arrastados no naufrágio da fé. Pensaram escapar do perigo proscrevendo o exame e considerando uma virtude a fé cega. Mas pretender impor a fé cega neste século é desconhecer a época em que vivemos.
A gente reflete, queira ou não queira, a gente examina, pela força das coisas, a gente quer saber como e por quê. O desenvolvimento das indústrias e das ciências exatas ensina a olhar o terreno onde se põem os pés. É por isso que a gente sonda aquele por onde se diz que caminharemos depois da morte. Se não o reconhecermos sólido, isto é, lógico e racional, dele não nos ocuparemos. Por mais que façam, não conseguirão neutralizar essa tendência, que é inerente ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Segundo uns, é um bem. Segundo outros, um mal. Seja qual for a maneira de encarar, temos que nos acomodar, queiramos ou não, pois a coisa não pode ser de outro modo. A necessidade de se dar conta e de compreender vai das coisas materiais às coisas morais. Certamente a vida futura não é uma coisa palpável como uma estrada de ferro e uma máquina a vapor, mas pode ser compreendida pelo raciocínio. Se o raciocínio pelo qual a gente procura demonstrá-la não satisfizer a razão, a gente abandona premissas e conclusões. Interroguem-se aqueles que negam a vida futura e todos dirão que foram conduzidos à incredulidade pelo próprio quadro que lhes era apresentado, com seu cortejo de diabos, de labaredas e de sofrimentos sem fim. Todas as questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam de maneira mais ou menos direta à questão do futuro. Disso resulta que essa última questão de certo modo depende da racionalidade de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Por sua vez, o Espiritismo vem, não como uma religião, mas como doutrina filosófica, trazer a sua teoria, apoiada no fato das manifestações. Ele não se impõe, não exige confiança cega, mete-se entre as criaturas e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isto que vos dou, tomai-o. Ele não diz: venho derrocar as bases da religião e substituí-la por um culto novo. Diz: dirijo-me não aos que creem e que se acham satisfeitos com suas crenças, mas aos que abandonam as vossas fileiras pela incredulidade que não o soubestes ou não pudestes reter. Venho dar-lhes, sobre as verdades que repelem, uma interpretação que satisfaça sua razão e que os leve a aceitá-la. O número dos que tiro do atoleiro da incredulidade é a prova de que o consigo. Escutai-os, e todos vos dirão: se me tivessem ensinado essas coisas desta maneira em minha infância, eu jamais teria duvidado. Agora creio porque compreendo. Deveis repeli-los porque aceitam o espírito e não a letra, o princípio e não a forma. Tendes toda a liberdade. Se para vossa consciência isto constitui um dever, ninguém pensará em violentá-la. Mas eu não diria que isso é um erro menor. Digo mais, é uma imprudência. Como dissemos, a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura a moral não tem base. A vitória do Espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. Além das provas que ele nos dá, o quadro que ele pinta é tão claro, tão simples, tão lógico, tão conforme a justiça e a bondade de Deus, que involuntariamente a gente diz: sim, é assim mesmo que a coisa deve ser, assim eu a tinha imaginado, e se não tinha acreditado é porque me tinham ensinado de outro modo. Mas, o que é que dá tal poder à teoria do futuro? O que é que lhe consigna tantas simpatias? Nós dizemos que é a sua lógica inflexível, que resolve todas as dificuldades até agora insolúveis, e isso ela deve ao princípio da pluralidade das existências. Com efeito, tirai esse princípio e imediatamente surgirão milhares de problemas, cada qual mais insolúvel que o outro. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.